Mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de encontrar-me aqui, conhecendo esta família de Deus, este povo abençoado, conhecendo pastores tão abençoados, tão receptivos, atenciosos. Desde já quero externar a minha gratidão, meu agradecimento às vossas vidas, pastores, juntamente com as suas famílias. Amém? Que de uma maneira tão especial e carinhosa nos recebeu, não é? Tem cuidado de nós, e eu não sei se mereço tamanha atenção. Que Deus em Cristo vos abençoe e recompense cada vez mais. Trago um abraço, uma paz do Senhor bem calorosa do pastor Rudney, da pastora Gabriela. Amém? São pessoas muito especiais também. Aleluia. E eu louvo ao Senhor, porque eu sei que Deus ainda tem uma palavra ao nosso coração nesta noite. Amém? Aleluia. Diga comigo nesta noite: o dia em que o veneno da cobra ficou ineficaz. Amém? Aleluia. O dia em que o veneno da cobra ficou ineficaz. Pastor, o que o Senhor está falando? Você já vai entender daqui a pouco. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 28. Glória. Aleluia. Atos, capítulo de número 28. Glória a Deus, aleluias. Glória ao Senhor. Santo é Jesus. Obrigado. Glória a ti. Aleluia. Glória ao bom e eterno Deus. Atos de número 28 está escrito da seguinte maneira: havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém? Amém.
Tomai-vos assento. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Queridos irmãos, querida igreja, nesta noite em que estamos aqui, reunidos na presença do nosso Deus, eu quero compartilhar com você um pedaço da história missionária deste grande apóstolo de Deus, que é o apóstolo Paulo. Se você ler um ou dois capítulos anteriores ao capítulo de número 28 de Atos, você vai mergulhar em uma história profunda de experiência daquilo que aconteceu, que se sucedeu na vida do apóstolo Paulo. Este homem que fora chamado para missões, que fora chamado para cumprir um projeto, uma vocação da parte de Deus. Os irmãos devem saber e conhecer muito bem o primeiro registro da conversão de Saulo, que se encontra no capítulo de número 9, que vai falar quando Deus resolveu escolher este homem, chamá-lo, separá-lo para o apostolado. Desde então, depois de 3 dias, sem poder ver nada, ele já começa a pregar o Evangelho. Ele já começa a cumprir a missão que Deus tinha com ele na terra. A partir daí, ele vive intensas experiências com Deus. Experiências estas que contrariam o posicionamento, a pregação, o ensino de muitos hoje que se dizem cristãos. Muitos que querem, de alguma forma, ganhar almas para o reino de Deus com um evangelho fajuto, um evangelho corrompido, um evangelho que não prepara e não leva ninguém para o céu, mas faz com que as pessoas sejam massageadas nos seus egos e conquistem as coisas materiais simplesmente. Há um texto escrito no capítulo 15 de 1 Coríntios, que se nós esperamos em Deus somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. O apóstolo Paulo nos faz entender em muitos textos que o reino de Deus não é dessa terra. O reino de Deus nos prepara para morar no céu eternamente com Ele. Ele teve experiências profundas. Este é um homem que sabe de fato falar o que é passar dificuldade. Ele é aquele que sabe de fato dizer o que é passar por problemas, por tribulações, por experiências ruins. Ele sabe de fato falar. Para que ele pudesse chegar a afirmar, como está registrado no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, dizendo que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para que ele afirmasse isto, ele estava falando com conhecimento de causa. Ele estava falando que podia todas as coisas, porque na tribulação, na dificuldade, no problema, ele sabia como enfrentar, ele sabia como lidar diante da crise
Porque sobre ele existia uma graça, uma presença, uma capacidade vinda do céu, uma força vinda do céu que estava implantada na alma e no espírito de Paulo, o qual ele soube lidar diante de todas estas situações, a ponto de dizer: eu passei por tudo isso, eu sei o que é a crise, eu sei o que é a fome, eu sei o que é a nudez, eu sei o que é a escassez, mas sei também o que é a bonança. Portanto, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Glória a Deus! E o apóstolo Paulo, ao escrever estas palavras, traz para nós uma palavra de ânimo, traz para o cristão uma palavra de superação. E esta palavra, quero eu nesta noite ser boca de Deus sobre a tua vida e dizer que independente daquilo que tu estás passando, Deus está dizendo: confia em mim, confia na minha palavra, fortaleça, aleluia, na palavra de Deus, confia no Senhor. Por quê? Porque você também pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus eterno. Aleluia! E ao observar toda esta caminhada do apóstolo Paulo, toda esta transição da vida deste homem de Deus, o capítulo 27 registrará quando ele estava de viagem para a Itália. Os judeus estavam se opondo a ele, injustiçando a ele, mas Paulo guardava consigo em seu coração a promessa de Deus. Paulo se fortalecia no Senhor. Você poderá observar que nesta viagem de barco direto para a Itália, Paulo, com as experiências e com a sabedoria que ele tinha da parte de Deus, ele tenta de alguma forma orientar, aconselhar aqueles que estavam responsáveis por aquela embarcação. Mas o texto vai mostrar que eles não quiseram aceitar o conselho de Paulo. O texto vai dizer que eles não quiseram atender a esta palavra do apóstolo Paulo. E nesta situação aparece um fenômeno naquele mar chamado Euroaquilão. E as tempestades vêm, os ventos ficam fortes, e todos pensam que vão morrer. Mas um anjo do Senhor aparece ao apóstolo Paulo. Sabe por quê? Aquele que tem uma conexão com Deus, uma ligação com o eterno Deus, Deus fala com ele. Está escrito na sua palavra que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Se você é servo ou serva de Deus, Deus não vai permitir que aconteçam coisas na sua vida sem te dar sinais, sem te falar, sem te mostrar, porque somos servos do Deus Altíssimo. E o anjo aparece a Paulo e diz: olha, diga para eles que eu dou todos na sua mão e nenhum se perderá. Nenhum se perderá.
e administra assim, administra o jejum, administra a comida, administra dessa forma, faça desse jeito, porque eu vou trazer salvação. E assim Paulo fez. Assim Paulo realizou. O barco veio a pique, veio a tempestade, mas eles foram parar na ilha de Malta. E nenhum deles, absolutamente, nenhum deles se perdeu. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Deus está falando para mim nesta noite. Deus está falando para você nesta noite. O Senhor Deus eterno tem dado livramentos àqueles que estão ao teu redor. Deus tem salvado. Deus tem libertado. Deus tem dado grandes livramentos. Tem muita gente que está sendo abençoada. Sabe por quê? Porque está perto de você, porque faz parte do seu convívio. Pastor, então eu sou demais? Não, negativo. Nós não somos nada diante dele. É porque sobre você está a mão do Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Sobre a minha vida, a tua vida está a mão do Todo-Poderoso. Eterno Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. E o apóstolo vive mais uma experiência intensa com o Deus eterno. E quando eles chegam naquela ilha chamada Malta, ilha esta que ficava no mar Mediterrâneo, ao sul da Itália e ao norte da África. E ali estavam os bárbaros, os nativos daquela ilha, que recebem a estes homens, que recebem ao apóstolo Paulo. Como aquela noite estava fria, estava chovendo, eles resolvem fazer uma fogueira, para que pudesse esquentar, acalentar aqueles que estavam ali. É aí onde o texto me chama a atenção. O texto vai dizer que o apóstolo Paulo ajunta uma quantidade de vides ou gravetos para que pudesse acender aquele fogo ou fazê-lo permanecer aceso. Observem bem comigo nesta noite. Deus fala algo profundo ao meu coração. Eu quero que você entenda isso. Imagina, a noite estava fria, estava chovendo, e o apóstolo se levanta e vai pegar alguns gravetos. Para poder acender aquele fogo. E quando ele recolhe os gravetos, quando ele pega aqueles gravetos e coloca ali, o texto fala que uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Sabe, queridos irmãos, da mesma forma acontece no contexto da nossa vida. Esta mesma realidade nós vivemos. Que realidade, pastor? Enquanto está tudo ali quietinho, ninguém está mexendo no graveto ou nas vidas, ninguém está incomodando ninguém, nada aparece, nada se manifesta, tudo continua da mesma forma. Mas a partir do momento que você toma uma atitude,
uma posição diante de Deus. E começa a se levantar diante do Senhor, diante da casa de Deus. Começa a se levantar no seu matrimônio, no seu casamento. Começa a se levantar diante de alguns desafios da sua vida. E você toma atitudes. E começa a pegar os gravetos. Os gravetos da oração. Os gravetos do jejum. Os gravetos da santificação. Os gravetos do perdão. E você começa a colocar fogo em cima desses gravetos. O que se manifesta? Se manifesta a víbora. O que foi que revelou a víbora? O fogo revelou a víbora. Fogo é símbolo do Espírito Santo. Fogo é símbolo da presença de Deus. Enquanto eu permaneço com a minha visão pequena, enquanto eu permaneço com uma visão limitada quanto àquilo que Deus preparou para mim, para que eu viva sobre essa terra, enquanto eu me mantenho recuado, sem fazer aquilo que Deus quer que eu faça, sem agir da maneira como Deus quer que eu haja, entenda, a víbora não vai se manifestar. Entenda, a víbora permanecerá camuflada, oculta, tranquila no lugar dela. Por quê? Porque não estamos tendo a atitude, o posicionamento que Deus quer que nós tenhamos. Mas a partir do momento que eu me posiciono, eu digo, não, eu tenho que tomar uma atitude diferente na minha vida espiritual. Aleluia. Eu tenho que tomar uma atitude diferente na minha relação com Deus. Eu tenho que tomar uma atitude diferente no meu ministério. Eu tenho que tomar uma atitude diferente no meu casamento, na minha relação com os meus filhos, no meu trabalho, ou em tantas outras situações relacionadas a nós, quando eu resolvo tomar uma atitude diferente. Entenda bem, uma atitude assumindo a visão que Deus nos dá, assumindo a posição que Deus quer que nós estejamos. Aleluia. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que Deus já nos abençoou nas regiões celestiais, com todas as sortes de bênçãos. Entenda bem nesta noite, o texto está escrito no passado, no tempo passado. Deus já nos abençoou. Quando eu entendo que Deus tem um posicionamento para mim de honra, um posicionamento de vencedor, um posicionamento de, aleluia, conquista na presença de Deus. Entenda bem nesta noite, quando eu assumo esta posição, a víbora se manifesta.
A víbora se levanta contra a minha vida e contra a sua vida. Mas há uma palavra profética sobre mim e sobre você nesta noite. A palavra profética é: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nada lhes causará dano. Ei, eu vou falar de novo. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nada lhes causará dano. Deus está dizendo: toma posse nesta noite desta palavra. Toma posse desta palavra profética sobre a sua vida. Por que isso, pastor? Porque o demônio se levanta, porque as víboras se manifestam e elas se revelam de várias formas, elas se revelam de várias maneiras, através das tribulações, através dos problemas, usam as pessoas, são os ataques espirituais, são os ataques do dia a dia, são os ataques da nossa alma, e os demônios se manifestam. Há uma luta, há uma guerra travada, uma batalha travada no reino espiritual. Não pensam vós nesta noite que para chegar a este lugar não houve uma batalha contra a nossa vida para estarmos aqui? A Bíblia diz que todos os dias nós somos como ovelhas levadas para o matadouro. O que eu entendo com esta palavra, pastores? Entendo que todos os dias o demônio, o inferno, Satanás projeta um plano para nos matar, para destruir, mas da mesma forma que Deus fez, que Jesus fez com Pedro, Ele faz comigo e Ele faz com você. Jesus disse para Pedro: Satanás queria cirandar com você, mas eu roguei ao Pai para que não permitisse. O eterno Deus está intercedendo pela noiva. O eterno intercede por mim e intercede por você nesta noite. Então entenda, chegamos aqui não porque somos vencedores, chegamos aqui porque somos mais que vencedores por aquele que nos amou e se entregou por nós mesmos. Adorado seja o nome do eterno Deus. Qual é a víbora que está te atacando? O ponto que eu observo aqui nesta noite é: a víbora mordeu o apóstolo Paulo, pastor. Ele sentiu dor? É provável que sim. Ficou a marca. Aleluia. As tribulações dessa vida, os problemas, batem contra nós, deixam marcas. Quantos às vezes são bombardeados com as lutas dessa vida, com os problemas, com as dificuldades, com as circunstâncias. Algo me faz pensar e refletir nesta noite. O apóstolo Paulo veio passando por uma sucessão de dificuldades, de problemas, de circunstâncias que ele não projetou. E agora, quando, depois de receber uma palavra profética, que todos seriam salvos, ele recebe a picada dessa cobra. Talvez poderia surgir uma pergunta
no coração de Paulo. Meu Deus, por que tanta coisa? Por quê? Você já passou por isso? Já teve um momento da sua vida que você ficou, Senhor, o que acontece? Existe um pastor, pregador, que diz assim: quando as coisas estiverem acontecendo na sua vida, não pergunte a Deus por quê, mas pergunte a Ele para quê. Aleluia. Porque está escrito que todas as coisas, Romanos 8, 28, cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Aleluia. Deus diz para você, Ele sabe de tudo. Aleluia. E ainda que eu ou você não entendamos, Deus está no controle de tudo. Não existe nada que fuja do controle de Deus. Os homens chegam até Jesus. Aquele publicano chega até Jesus e diz assim: olha, a minha filha está morrendo. Vai lá em casa. E Jesus começa a se direcionar para a casa daquele homem chamado Jairo. Mas no meio do percurso, veio uma mulher com um fluxo de sangue. E a ida de Jesus à casa daquele homem é interrompida, porque ali Jesus precisava obrar mais um milagre. E no caso era sobre a vida daquela mulher. E a menina estava morrendo. Aquele homem queria que Jesus fosse à casa dela. E quando Jesus opera aquele milagre na vida daquela mulher, é um espaço de tempo para que a menina morra. Aí você pergunta: por que Deus permitiu isso? É porque Deus estava no controle. Aquilo que Deus permitiu, ao Cristo chegar lá e ressuscitar aquela menina como assim Ele fez, a glória de Deus seria maior. Deus fala para mim e para você nesta noite: toda grande luta, todo grande problema, toda dificuldade, toda tempestade que vem, Deus está dizendo, são sinais de que grandes manifestações das bênçãos de Deus estão por vir. Ei, Deus está dizendo para você esta noite: Deus nos ensina com as tempestades, Deus nos ensina com as dificuldades, Deus nos ensina com os problemas, Deus nos ensina com a falta, Deus nos ensina com essas circunstâncias. Quando estivermos passando, não murmure contra Deus, mas diga: Deus, prepara-me mesmo, Senhor, para as bênçãos que virão. Ah, Deus, eu sei. Prepara-me, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Eu te glorifico, eu te agradeço, Pai, porque eu sei que tem grandes vitórias vindo pela frente, Senhor. Aleluia. Esta é uma visão de águia. Esta é uma visão de Deus. Recebe essa visão nesta noite, em nome de Jesus. Satanás vai ficar endemoniado, porque ele não vai entender essa maneira como você vai agir. Ele não entende quando nós agimos assim. Estão nos batendo as dificuldades e os problemas, mas a gente está dizendo: Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, eu te adoro, não pelo que eu tenho, mas te adoro por aquilo que Tu és na minha vida. Aleluia. Eu adoro o Senhor acima de tudo e acima de todos. Louvado
Senhor. Este deve ser o posicionamento da igreja na terra. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor dele. E a Bíblia vai revelar que o apóstolo Paulo ficou com aquela víbora cravada na sua mão. Ele sacode e ela cai no fogo novamente. De onde ela se manifestou, ele joga ela lá. E os bárbaros, olhando aquilo, pensaram: este homem está amaldiçoado. Acabou de sair de um naufrágio. Acreditamos que a justiça está sobre ele. Mas como aqueles homens não eram homens que conheciam a Cristo, a justiça da qual eles falavam era de uma deusa que eles acreditavam e que intervia na vida dos homens, punindo-lhes. Acreditavam os bárbaros que a justiça dessa deusa estava sobre o apóstolo Paulo e que havia maldição sobre ele. Mas quando Paulo sacode a víbora e ela cai no fogo, e depois que passa por um tempo, e eles percebem que nada lhe aconteceu, Glória a Deus. que o veneno não surtiu efeito, que o veneno não causou nada naquele homem, é aí que eles começam a mudar de posição, começam a mudar de pensamento. Aí eles dizem: não, este homem não está amaldiçoado, ele é um Deus, ele é um Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Sabemos, irmãos, obviamente, que o apóstolo Paulo não era um Deus, até porque isso não tem base bíblica, mas é porque sobre ele, aleluia, estava a guarda de Deus. Ele estava marcado pela promessa de Deus. Deus está dizendo nesta noite: estão lançando veneno sobre nós e querem nos matar, querem nos destruir, querem nos desarraigar de sobre a terra. Aleluia! Mas o Senhor tem uma palavra profética para a minha vida e para a tua vida nesta noite. A víbora vai cair no fogo. Oh, aleluia, glória a Deus. Quem aí tem o fogo da presença do Espírito Santo de Deus? A víbora vai se arrepender de mexer com este fogo, pois este fogo não é um fogo normal, não é um fogo qualquer, mas é o fogo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E o projeto de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo se estendeu. Entendo eu aqui agora da seguinte maneira: observe, olha o diabo projetando, olha o diabo arquitetando contra a vida do apóstolo Paulo e dizendo: eu vou matar ele agora, pois a víbora vai cravar na sua mão, o veneno vai tomar conta de todo o seu sistema cardiovascular, do seu sistema nervoso. Ele vai ficar deformado, ele vai inchar e vai cair ali morto, e já era. Aleluia! A enfermidade virá sobre ele, mas o Espírito Santo de Deus disse: não, eu vou transformar a maldição em bênção, eu vou transformar o mal em bem, eu vou transformar nesta noite. Se você quis matar o meu filho, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar ele para poder curar o homem que está enfermo, o filho do administrador
administrador, e depois disso vou mandar aqueles que são enfermos até ele. E quando trazem até o apóstolo Paulo, Paulo ora pelos enfermos, e os enfermos são curados pelo poder do Senhor. Aquilo que parecia ser uma destruição, aquilo que parecia ser uma morte, olha o que Deus transforma. Aleluia. Quem está preparado para receber esta palavra nesta noite? Não, eu não estou pregando história de carochinha nessa noite. Eu estou pregando uma palavra real e profética sobre a sua vida. Deus disse para Abraão: Abraão, aonde tu puseres as mãos, eu vou abençoar. Os que te amaldiçoarem, eu vou, aleluia, transformar a maldição em bênção. Aonde tu colocares a planta dos teus pés, eu pagarei por herança. Aleluia. É palavra profética. Deus está dizendo nesta noite: o Senhor nos chamou para devastar o reino do inferno. Oh, amigo, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Deus. Glorificado seja o nome do nosso eterno Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Há uma palavra profética sobre a minha vida e sobre a tua vida nesta noite. Aleluia. Tudo aquilo que o reino do inferno tem arquitetado contra mim e contra você, entenda: eu e você fomos chamados para ser igreja. Nós fomos chamados pelo Senhor. Aleluia. Entenda que eu e você não somos qualquer um, somos igreja do Senhor. E está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Contra quem, pastor? Contra a igreja. Aleluia. E por quê? Porque sobre a igreja paira o Espírito da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda que o período da igreja primitiva que eles mais cresceram foi o período das perseguições, foi o período onde eles sofreram ataques, aleluia, de Roma, dos judeus, dos inimigos da cruz de Cristo e da igreja do Senhor. E sabe qual era a reação da igreja do Senhor quando passava por perseguição, quando passava por dificuldade? A reação deles era: eles se alegravam na presença de Deus e diziam: nós, aleluia, estamos sendo dignos de sofrer perseguição por causa da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E sabe o que acontecia? Quanto mais o diabo queria destruir, mais Deus abençoava, mais a igreja crescia, mais a igreja prosperava, mais a igreja prosseguia na presença de Deus. E eram sinais, eram maravilhas, eram prodígios que se manifestavam através da vida dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Você acha que Paulo morreu por aqui? Não. Paulo prosseguiu a viagem missionária. Paulo tinha que chegar em Roma, e ele chegou e continuou a obra missionária. Eu tenho a palavra profética para esta igreja nesta noite. Aleluia. Deus está dizendo: não haverá leis, não haverá homens, não haverá movimento, não haverá grupo que irá parar esta obra de Deus neste lugar. Deus está dizendo: quanto mais te bater, quanto mais, aleluia, te açoitar, mais Deus vai abençoar, mais a igreja vai crescer, mais a igreja vai prosperar.
diabo nunca ruge, a igreja não canta. Se a igreja está cantando, é porque o diabo está se levantando. Quando ele se levanta, aleluia, é porque estamos na direção certa, é porque estamos no foco certo. Mas o valente na peleja, o grande rei dos exércitos, ele vai à frente, ele vai à frente, ele vai à frente para a vitória. Glória a Jesus. Meu querido amigo, aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. O dia em que o veneno se tornou ineficaz. Mão de Deus do mistério gloriar. O Senhor está dizendo: a fidelidade, a santificação, o jejum, a oração, a renúncia, a vida piedosa, atrai da parte de Deus grandes bênçãos, favor de Deus, a mão de Deus a nosso favor, agindo e pelejando por nós. O Senhor está dizendo: olha, por mais que passamos por situações difíceis, se permanecermos fiéis ao Senhor, oh glória a Deus. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 8. Eita, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Recebe essa palavra profética para nós terminarmos, encerrarmos esta participação da pregação da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Está escrito assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Em você que está preocupado, que às vezes fica até entrando em desespero, Deus está dizendo: Deus tem todas as coisas através de Jesus para poder providenciar a tua vida. Aleluia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus está dizendo: às vezes você não se acha digno de estar na casa de Deus. Às vezes o diabo está te bombardeando, acusando e lançando o teu passado em rosto. Deus está dizendo: se você se arrependeu e voltou-se para o Senhor, Deus já limpou o teu pecado. Aleluia. Aleluia. Conta-se que uma certa circunstância, o diabo chegou para Martinho Lutero, o grande reformador da igreja, e disse para ele: você não pode servir a Deus, porque você é um pecador. Você fez isso, e isso, e isso, e isso, e isso. E trouxe ali um registro dos pecados de Lutero. Quantas vezes sofremos isto, não? Quantas circunstâncias. Mas Martinho Lutero olhou para o diabo e disse assim: você esqueceu de colocar uma frase aí no final. Qual é a frase? O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Ninguém
ninguém pode lançar acusação contra a tua vida. É verdade. Se Deus te justificou, meu irmão, glorifica Ele. Aleluia. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu vou dizer de novo: mas em todas essas coisas, Deus está dizendo, saia daqui nesta noite com uma posição maior de vencedor. Em nome de Jesus, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, diga comigo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, fala com voz de profeta, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Chama a câmera, fica de pé neste momento. Aleluia, glória a Deus. Ei, o veneno da víbora não terá força sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o seu casamento. Não terá, porque há um Deus que está na tua frente. Vamos falar com o Papai do Céu nesse momento. Eu quero que você apresente a tua casa, a tua vida nesta noite. Eu quero que você apresente essa circunstância, talvez um problema, talvez uma situação impossível para você, talvez aquela situação. Ei, eu quero que você apresente ao Senhor nesta noite. Eu quero que você coloque diante do altar, porque Deus está no seu trono. E eu posso ver Ele se levantando para julgar a tua causa nesta noite. Eu posso ver o Eterno se levantando para ver a igreja videira, a comunidade videira de Luxemburgo. Ai, Jesus, aleluia, para passar por aqui, glória a Deus, e te entregar a vitória e mover aquilo que você não pode mover. Sabe o que Paulo e Silas faziam quando eles estavam na prisão? Aleluia. Com os pés presos no tronco, as mãos atadas nas suas costas, o sangue escorrendo por causa dos vergões que foram causados com as 39 chicotadas que receberam diante da praça pública, porque eram servos tementes ao Senhor. Diante dessa circunstância, Paulo e Silas estão ali orando.
estão cantando louvores, adorando a Deus. Ei, você está aí com as costas marcadas de sangue? Acredito que não. Você está aí com seus pés presos no tronco? Acredito que não. Mas talvez, pastor, eu esteja com os meus pés amarrados de uma outra forma. Talvez estão me açoitando de uma outra maneira. Ei, o Senhor está dizendo agora a Ele nesta noite. Cante louvores. Enquanto o ministério ministra este louvor, adore ao Senhor junto. E logo em seguida eu faço uma oração pela sua vida. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé até tramam contra mim. Aleluia! Oh, glória a Deus! Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar Recebe essa palavra o selo que há em mim? Recebe essa palavra profética. A promessa que Ele me fez, e quem vai impedir se decidir descer? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, e sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Adore o Senhor, adore. O diabo não quer que você adore. O diabo não quer que você glorifique. Zombando da minha fé, Mas a Bíblia vai ser queimada pelo fogo nessa noite. Então adore a Ele. querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar
Aleluia. Ei, deixa Deus te sarar nesta noite. Tem gente aqui que Deus quer sarar. Mas Deus que cura. Deixa Ele sarar agora. Ei, o Senhor está dizendo para você: não carrega isso. Não. Libera perdão. Perdoa. Mas pastor, tu não conhece a minha história. Tu não sabe o que aconteceu comigo. Ei, existe um que passou por todas as situações mais difíceis deste mundo e que tinha todos os motivos para não perdoar. Mas lá na cruz ele disse: Deus, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, nós não somos melhores do que Jesus. Ele era perfeito. Ele é perfeito. E nós somos limitados, somos falhos, somos imperfeitos. Então, assim como Ele te perdoou, perdoa também. Deixa Ele te curar, deixa Ele te sarar nessa noite. Deixa Ele te sarar. Eu vou orar pela sua vida neste momento. Querido Espírito Santo, aqui estamos, Deus, neste momento. O Senhor conhece a tua igreja, Pai. O Senhor sabe quais têm sido os ataques. O Senhor sabe quais têm sido as circunstâncias, Deus, que tem bombardeado a igreja, que tem, Deus, atacado a vida do teu povo. Mas há uma promessa descrita na tua palavra, e esta promessa, Senhor, está sobre nós. Nós estamos respaldados pela tua palavra. No entanto, eu quero pedir para o Senhor nesta noite em que estamos aqui, Deus, faz aquilo que eu não posso fazer, nem o teu filho e a tua filha não pode, Senhor. Aquilo que nós não podemos fazer, ó Deus, eu te peço, faz por ele e faz por ela. Deus, restaura a alegria nesta noite. Deus, renova, Deus, o ânimo. Renova, Pai, a perspectiva de vida. Renova a esperança. Senhor, tira a tristeza do coração. Tira a angústia. Arranca, Deus, nesta noite. Senhor, renova as forças espirituais. Renova as forças físicas. Renova as forças, Senhor, emocionais, psicológicas. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos nesta noite. Renova para o teu filho, para a tua filha, Senhor. Entra na peleja, entra na batalha, entra na guerra, Senhor. Em nome de Jesus, os demônios que se levantaram, as víboras que se manifestaram contra a tua igreja, contra o teu povo, Pai, nesta noite, Deus, ordena os teus anjos, ordena os teus anjos, ó Pai, Deus, para que possam pelejar por nós, para que possam guerrear por nós. Deus, eu entendo que agora está havendo uma batalha. Existe uma batalha agora no reino espiritual. E os demônios estão querendo prevalecer, mas não vai prevalecer, Deus. Eu profetizo e declaro, Pai, a vitória, a bênção, a prosperidade sobre a vida dele, sobre a vida dela. Deus, aquele que balançou a cabeça, dizendo que ela não vai conseguir, que ela não vai superar, que ele não vai vencer. Ah, Deus, é diferente a palavra do Senhor.
tua vida. Recebe fogo, recebe presença, recebe glória, recebe unção. Ei, recebe nesta noite, recebe uma unção, uma porção dobrada sobre a tua vida. Deus vai te renovar, Deus vai te restaurar. Você não vai sair daqui do mesmo jeito, não. Ah, mas não vai mesmo. Deus vai te renovar, Deus vai te restaurar. Ai, eu subo na bacana. Vai, Jesus, vai passando aqui, espalha brasas de fogo sobre este lugar, vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando a tua glória, a tua presença. Ei, recebe aí a presença e a glória de Deus e a graça de Deus, porque a unção, o poder de Deus nesta noite, em nome de Jesus, seja renovado para Ele. Aleluia. Sai daqui com a sua mente renovada, entendendo que Deus é quem peleja por você, é quem luta por você. A tua história não vai acabar na ilha, a tua história não vai acabar no esquecimento. Ei, a tua história continua. Diga para quem está do seu lado, diga assim: a sua história continua. A sua história continua. Sabe por quê? Porque quem está escrevendo ela é o autor da vida. A tua história continua. Quem está escrevendo ela é o Deus da eternidade. A tua história não vai acabar na ilha. Ai, eu sei, Deus, aleluia. É hoje. Aleluia. 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 Eu preciso entregar o microfone, pastor. Passou uma hora, meu Deus. Aleluia. Recebe essa palavra profética nesta noite, amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria de perguntar se em nosso meio nesta noite há alguém aqui que ainda não fez uma aliança com Cristo e deseja confessá-lo em seu coração nesta noite. Ou se há alguém que está afastado da casa de Deus e queira renovar essa aliança. Se houver alguém, passe aqui adiante. Nós estamos orando por você. É um convite especial de Jesus. É o convite da vida. É o convite da bênção. É o convite da vitória. Eu estou com vergonha, não sei se eu vou ou se eu não vou. Não perca a vergonha. Você estará tomando a decisão mais importante da sua alma. A decisão de unir-se ao Rei eterno de glória. Aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Se você sente o seu coração palpitando e sente essa vontade, venha, passa à frente. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Se não há ninguém, ou se há, que Deus possa conceder-lhe outra oportunidade. Que o Senhor assim nos abençoe cada vez mais. Amém, meus queridos irmãos. Eu quero neste momento externar os meus agradecimentos ao Senhor. Louvar a Deus por essa oportunidade de conhecer um pedacinho desse país.
pastor Joaldo também me proporcionou conhecer os países vizinhos aqui, alguns, e eu louvo a Deus e externo ao Senhor toda a minha gratidão e a esses conservos piedosos, a igreja que nos recebeu de maneira tão amorosa. Amém? Peço oração por vocês, que orem por nós, pela obra missionária ali no Uruguai, pela minha família. Não vejo a hora de reencontrar